Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo convoca a primeira reunião de 2025 para votar 3 patrocínios. José Boto barra saída de zagueiro do Flamengo para o início da temporada. Felipe Luiz indica jogador do Fluminense para o Boto tentar contratar. Flamengo se aproxima de acordo com o ex-dirigente do Palmeiras para 2025. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final para você não perder nada do nosso Mengão queridão. Olá você, muito bom dia mesmo. O novo presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo, Ricardo Lomba, convocou a primeira reunião de 2025 para votar 3 patrocínios, com as marcas Texaco, ABC da Construção e InDrive. As 3 ofertas foram recebidas no fim da gestão do presidente Landim e envolvem o futebol profissional. O Lomba enviou a convocação nesta sexta-feira aos conselheiros e marcou a primeira reunião para do dia 7 de janeiro, quando a nova gestão BAP vai ter começado. Apesar de já ter tomado posse, só vai começar no dia 1º de janeiro. O Landim continua no cargo até 31 de dezembro. Os patrocínios envolvem também a base, o futebol feminino e o basquete do clube. Os valores ainda estão sendo mantidos em sigilo. ABC da Construção no short na parte traseira, das 2 pernas do profissional masculino e do feminino, masculino sub-20 e basquete masculino profissional. O InDrive, microfone nas entrevistas coletivas do time masculino e nas costas inferior da camisa do time feminino. Texaco, número das camisas do time masculino e escudeto nas camisas de treino e aquecimento do time masculino e sub-20. Com bom trânsito entre os diversos grupos políticos, o Ricardo Lomba defende a unificação do Flamengo. Em entrevista exclusiva ao portal GE, ele abordou alguns pontos que deverão ser debatidos no Conselho durante o seu mandato. 2 questões estão em evidência: a proposta de reforma do Estatuto, defendida pelo BAP, e a construção do nosso estádio. O Grupo Globo fechou o acordo para transmitir o Campeonato Carioca 2025, que conta com os últimos 3 campeões da Libertadores e começa no dia 12 de janeiro com 12 clubes. O acordo fechado com a Brax, que sublicenciou os direitos de transmissão, e a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FERJ, organizadora da competição, vai contar com pelo menos 11 jogos exibidos na TV Globo para 11 estados brasileiros, além do Distrito Federal e Juiz de Fora, Minas Gerais, desde a primeira fase, que é a Taça Guanabara, até o seu final. Os jogos vão acontecer entre janeiro e março, sempre aos sábados, às 16h30, horário de Brasília, na TV Globo. Esse pacote estão previstos 2 clássicos, Fluminense e Flamengo na 9ª rodada e Flamengo e Vasco na 10ª rodada da fase classificatória. Já o Sport TV faz a cobertura de 2 jogos por rodada da primeira fase e vai exibir pelo menos os mesmos clássicos que a TV Globo. O Sport TV tem garantidos ainda os jogos de ida e volta das semifinais e possibilidade de exibir os 2 jogos da decisão. O Premier vai mostrar todas as partidas dos 4 representantes do estado na Série A do Brasileirão de 2025. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, até a fase final da competição, porém sem a garantia dos jogos do Vasco como mandante. No Campeonato Carioca, todos os 12 participantes se enfrentam na disputa da primeira fase, que é a Taça Guanabara. No final das 11 rodadas, os 4 primeiros colocados avançam para a semifinal. Os times que terminarem entre o 5º e 8º lugares vão disputar o título da Taça Rio, que vai ser disputada também no mesmo formato da fase final, com semifinais e final em jogos de ida e volta. O campeão da Taça Rio garante vaga na Copa do Brasil. O último colocado da fase inicial vai ser rebaixado. Vale lembrar que, conforme os últimos anos, o Campeonato Carioca não tem premiação. Os clubes só arrecadam com os direitos de transmissão e bilheteria. O Flamengo divulgou a lista de inscritos para a Copa São Paulo de Futebol, a famosa Copinha. O clube será representado pelo time B do Sub-20, uma vez que os titulares estarão à disposição do profissional para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. A tendência
é que o treinador do time sub-20 na Copinha seja o Rafael Bahia. E a lista conta com 30 jogadores, a maioria da geração 2007. Os principais nomes estão concentrados no ataque: Douglas Telles, Felipe Lima, Joshua e Rian Roberto. Esse Rian Roberto nasceu em 2008 e é o mais novo da equipe. Na última semana ele foi eleito o melhor jogador da Adidas Cup. O mais velho do grupo é o zagueiro Darlan, nascido em 2000. Ele volta aos relacionados depois de recuperação de 2 cirurgias por lesão multiligamentar no joelho. O capitão da categoria se machucou na estreia da Copinha desse ano e voltou a treinar no campo nessa reta final da temporada. Goleiros Alisson, Caio Baroni, Lucas Furtado e Rafael. Defensores Darlan, Germano, Gustavo, Felipe Vieira, Johnny, Luiz Felipe, Pedro Facinelli, Pedro Lemos, Wanderson e Wesley Juan. Meias, Christian, Fred, Caio Nóbrega, Lucas Vieira, Luiz Acélio, Menegatti e Pedro Leão. Atacantes, Alan Santos, Bill, Camargo, Douglas Telles, Felipe Lima, Giovanni, Joshua, Lipão e Rian Roberto. O rubro-negro está no grupo 23 ao lado do Sport Clube São Bernardo de São Paulo, do Zumbi de Alagoas e Cruzeiro da Paraíba. A estreia no dia 5 de janeiro contra o Cruzeiro da Paraíba, às 17 horas, horário de Brasília. Os jogos serão no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes. Os 4 times se enfrentam em turno único e os 2 melhores avançam para o mata-mata. No dia 5 de janeiro, às 5 horas, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro da Paraíba. No dia 8 de janeiro, às 21h30, o Zumbi de Alagoas. E no dia 11 de janeiro, o Esporte Clube São Bernardo de São Paulo. O José Boto só chega ao Rio de Janeiro no dia 28 desse mês, mas o novo dirigente do Flamengo já está trabalhando mesmo à distância e não liberou o zagueiro João Vitor, destaque do time sub-20, para a seleção brasileira da categoria. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o João Vitor foi convocado para disputar o Sul-Americano com a seleção brasileira. Contudo, a resposta do Flamengo é que o zagueiro vai ser aproveitado pela equipe no início da temporada para disputar o Campeonato Carioca. O Flamengo liberou jogadores para férias, com o grupo voltando no início de janeiro. Assim sendo, os principais jogadores vão viajar para os Estados Unidos no dia 10 para a pré-temporada e vão disputar por lá um amistoso contra o São Paulo, na Flórida. Por outro lado, os jogadores pouco aproveitados pelo Felipe Luiz e a equipe sub-20 vão começar a disputar o Campeonato Carioca. A ideia do Flamengo é repetir o feito do início dessa temporada, sob a gestão do Tite, quando o elenco principal também estava nos Estados Unidos. O João Vitor, ele tem apenas 17 anos e atuou em uma partida pelo Flamengo no time principal nessa temporada, justamente no Campeonato Brasileiro. Além disso, ele fez parte dos times sub-17 e sub-20 em 2024 e jogou 30 partidas. Por determinação do novo presidente, o Flamengo está perto de fechar a contratação do Roberto Trinas, que ganhou destaque como diretor de marketing do Palmeiras. Segundo informações do portal Coluna do Fla, o Roberto Trinas já topou se juntar ao Flamengo para a temporada 2025. O convite foi feito por Ricardo Irichen, vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo, na gestão do BAP. Assim, as conversas estão muito avançadas entre as partes e a expectativa é de que o BAP anuncie mais esse dirigente nos próximos dias. Ex-diretor de marketing do Palmeiras, o Roberto Trinas se destacou na equipe alviverde depois de comandar o projeto de sócio-torcedor do Clube de São Paulo. Naquela ocasião, o time registrou mais de 100 mil assinantes no programa Avante. E, por isso, o dirigente chega ao Flamengo buscando aumentar o número de adimplentes do mais querido. Um dos motivos da gestão BAP buscar um dirigente para a área de marketing e comunicação é por conta do número de sócios do Flamengo. Isso porque, apesar de ter a maior torcida do país, com mais de 40 milhões de adeptos espalhados pelas 5 regiões, o Flamengo aparece apenas na 7ª colocação no ranking de clubes com mais assinantes.
Assim, o Mengão possui hoje 77.577 sócios adimplentes no seu total. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube indica esse programa para mais 4 pessoas. E aí a gente fica bonito na foto e eu te agradeço muito. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, valeu! O Felipe Luiz sonha com o meio-campista Martinelli, que atualmente joga no Fluminense e já esteve no radar do Palmeiras. Segundo o jornalista Bruno Castanha, o Felipe Luiz sugeriu o nome do Martinelli para o diretor executivo Bruno Spindel, mas com a chegada do José Botto, o Flamengo deve replanejar os próximos passos. Mesmo que o português dê sinal verde, convencer o Fluminense a liberar o jogador para o rival é uma missão bem difícil, face também à grande rivalidade entre os clubes parceiros do Maracanã. José Botto chega ao Rio de Janeiro no próximo dia 28, mas já tem conversas frequentes com Felipe Luiz desde o início de dezembro. Para a posição de Martinelli, o Flamengo tem o Eric Pulgar, o Everton Araújo, o Alan e o Gerson. Mas o De La Cruz e o Carlos Alcaraz também podem fazer essa mesma função de volante. Em relação à janela de transferências, o Flamengo tem 3 datas para fazer contratações, de 3 de janeiro a 28 de fevereiro, de 10 de julho a 2 de setembro, além de uma janela extra do Super Mundial de Clubes da FIFA, entre 2 e 10 de junho. Vale destacar que o Martinelli tem 23 anos, completados em outubro, é paulista de Presidente Prudente, tem 1,76 de altura, é um meia central destro que também pode jogar de volante ou até mesmo de zagueiro. Ele chegou no Fluminense em julho de 2020 e tem contrato por lá até 31 de dezembro de 2026. Seu passe está avaliado pelo Transfer Market em 9 milhões de euros, aproximadamente 57 milhões de reais na cotação atual. Aí eu te pergunto, você acha uma boa contratação do Martinelli? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. E se você quiser ser membro, já tem o botãozinho lá para você apertar, me dar aquela força. Eu conto com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!